Quando pensamos em Cleópatra, a última rainha do Egito, imagens de uma mulher poderosa e sedutora que conquistou grandes líderes romanos vêm à mente. Ela é uma das figuras mais famosas da história antiga, mas a verdadeira história de Cleópatra é muitas vezes distorcida por mitos e exageros. Muito mais do que uma simples femme fatale, Cleópatra foi uma estrategista astuta, uma líder corajosa e uma governante que lutou para preservar sua nação em meio ao declínio. No vídeo de hoje, vamos desvendar a história não contada da rainha mais má, Cleópatra. Prepare-se para descobrir a verdade por trás da lenda, e como uma mulher, cercada de inimigos, desafiou impérios inteiros para proteger seu legado. Cleópatra VII, nascida em 69 a.C., não era apenas uma rainha bonita que usava sua aparência para influenciar homens poderosos, ela era uma mulher altamente educada e poliglota, capaz de falar até 9 idiomas, incluindo o egípcio, algo incomum para os governantes de sua dinastia, que eram de origem grega. Ao contrário da imagem popular, Cleópatra era uma líder habilidosa que entendia profundamente a política, a economia e a cultura de seu reino. Desde jovem, ela foi preparada para governar, e quando subiu ao trono, assumiu o controle de um Egito que estava à beira da crise. Sua inteligência e habilidade política foram fundamentais para manter a independência do Egito enquanto o Império Romano crescia em poder e influência. Muito do que sabemos sobre Cleópatra vem de fontes romanas, que a retrataram de maneira negativa. Para seus inimigos, ela era uma rainha decadente que usava sua sedução para manipular líderes como Júlio César e Marco Antônio. Mas a realidade era muito mais complexa. Cleópatra não era apenas uma amante, mas uma aliada política. Seu relacionamento com César não só garantiu o apoio de Roma para a estabilidade do Egito, mas também lhe permitiu reinar sem contestação interna. Além disso, o romance com Marco Antônio foi, antes de tudo, uma aliança estratégica, visando fortalecer suas respectivas posições contra o crescente poder de Otaviano. Cleópatra sabia que para manter seu reino e sua linhagem, ela precisava de aliados fortes, e suas escolhas refletiam essa necessidade. Mas Cleópatra também enfrentou grandes desafios e traições. Quando Júlio César foi assassinado, ela perdeu seu principal protetor e viu seu trono ameaçado. No entanto, ao invés de ceder, Cleópatra usou sua astúcia para navegar pelos perigosos mares da política romana. Ela percebeu que a única maneira de preservar o Egito seria aliar-se ao vencedor da luta pelo poder em Roma, o que a levou a formar uma aliança com Marco Antônio. Juntos, eles enfrentaram Otaviano, mas as tensões entre Roma e o Egito eram insustentáveis. Apesar de todos os seus esforços, a Batalha de Áxio em 31 a.C. marcou o início do fim para Cleópatra e Marco Antônio. Mesmo assim, a rainha do Nilo não se rendeu facilmente, lutando até o último momento para proteger sua dinastia. A morte de Cleópatra é envolta em mistério e simbolismo. Segundo a lenda, após a derrota em Áxio e a perda de Marco Antônio, ela teria se suicidado com a picada de uma cobra venenosa, o áspide. No entanto, alguns historiadores acreditam que essa história pode ter sido fabricada para dramatizar sua morte e reforçar a imagem de uma mulher perigosa e sedutora. É possível que Cleópatra tenha escolhido outra forma de suicídio ou até mesmo tenha sido assassinada a mando de Otaviano, que desejava eliminar qualquer ameaça ao seu poder. Independentemente da verdade, a morte de Cleópatra marcou o fim da dinastia ptolomaica e a completa absorção do Egito pelo Império Romano. Ao longo dos séculos, Cleópatra foi vilipendiada, romantizada e mal compreendida. Sua imagem foi moldada por uma narrativa patriarcal que muitas vezes diminuiu suas realizações, focando em seus relacionamentos amorosos em vez de seu talento político. Mas Cleópatra foi muito mais do que a amante de César e Marco Antônio. Ela foi uma das poucas mulheres na história a governar um dos maiores reinos do mundo antigo com força e inteligência. Ela navegou por um mundo dominado por homens poderosos e fez o que pôde para garantir a sobrevivência de seu povo em meio a uma época de caos e mudança. O legado de Cleópatra vai além das intrigas amorosas e do glamour associado ao seu nome. Ela representa a luta pela independência e a preservação de uma cultura que, sob sua liderança, floresceu por mais de 3.000 anos. Sua história nos ensina sobre a complexidade do poder, especialmente para mulheres em posições de liderança. Cleópatra, em muitos aspectos, foi uma visionária, uma mulher que compreendeu o poder das alianças políticas e a importância de se adaptar às mudanças. Ela não era apenas uma rainha, era uma figura política formidável que, até o último momento, lutou pelo que acreditava ser o melhor para seu reino e sua linhagem. Cleópatra VII Filopator, a última rainha do Egito, governou de 51 a.C. até sua morte em 30 a.C., e sua vida foi uma complexa mistura de política, diplomacia, amor e guerra.
Nascida em uma família de origem grega, os Ptolomeus, que governavam o Egito desde a conquista de Alexandre, o Grande, Cleópatra foi a primeira de sua dinastia a falar a língua egípcia, demonstrando um profundo respeito pela cultura do país que governava. Ela ascendeu ao trono aos 18 anos, após a morte de seu pai, Ptolomeu XII, e inicialmente governou ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, com quem foi obrigada a se casar devido às tradições da época. No entanto, Cleópatra era uma figura forte e ambiciosa, determinada a consolidar seu poder, o que a levou a um conflito com seu irmão. Esse conflito culminou na famosa Guerra Civil, na qual ela buscou o apoio de Júlio César, o general romano que havia acabado de derrotar Pompeu na Batalha de Farsalos. Cleópatra e César começaram um relacionamento tanto político quanto pessoal, que resultou no nascimento de um filho, Cesarião. Com a ajuda de César, Cleópatra recuperou seu trono, eliminando a oposição interna e solidificando sua posição como a soberana do Egito. Sua aliança com César fortaleceu o Egito temporariamente, mas a morte de César em 44 a.C. deixou Cleópatra em uma posição vulnerável. Após a morte de César, Cleópatra envolveu-se com Marco Antônio, outro líder romano de grande influência. Essa aliança foi tanto romântica quanto estratégica, pois Marco Antônio precisava do apoio e dos recursos de Cleópatra para sua própria luta pelo poder em Roma. Juntos, eles governaram o Mediterrâneo Oriental como aliados, desafiando a ascensão de Otaviano, o herdeiro adotivo de César e futuro imperador Augusto. A guerra entre Marco Antônio e Otaviano foi inevitável, culminando na Batalha de Áxio em 31 a.C., onde as forças de Marco Antônio e Cleópatra foram derrotadas. Otaviano então invadiu o Egito, e, em face da derrota iminente, Cleópatra e Marco Antônio acabaram tirando suas próprias vidas. A morte de Cleópatra marcou o fim da dinastia ptolemaica e o início da era do Império Romano, com o Egito se tornando uma província romana. O legado de Cleópatra foi distorcido por historiadores romanos, que a retrataram como uma mulher manipuladora e promíscua, em parte para justificar a conquista do Egito. No entanto, registros mais detalhados revelam uma mulher inteligente, culta e estrategista, que usou todas as ferramentas à sua disposição para proteger seu reino em um dos períodos mais tumultuados da história antiga. Cleópatra VII é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da história antiga, com sua vida marcada por uma combinação de poder, paixão e tragédia. Governante do Egito durante uma era de grandes turbulências, ela conseguiu, por um tempo, preservar a independência de seu reino, apesar das pressões avassaladoras de Roma, o império mais poderoso da época. Infância e ascensão ao poder. Nascida em 69 a.C., Cleópatra era filha de Ptolomeu XII Auletes, o rei do Egito. A dinastia ptolomaica, a qual Cleópatra pertencia, havia sido fundada após a conquista de Alexandre, o Grande, em 332 a.C. e era de origem grega, o que explica porque o grego era a língua da corte, enquanto o egípcio era a língua do povo. Desde jovem, Cleópatra se destacou por sua inteligência e carisma, características que a ajudaram a sobreviver às complexas intrigas políticas de sua época. A morte de seu pai a deixou no trono ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, com quem foi obrigada a se casar, conforme os costumes da dinastia ptolomaica. Contudo, Cleópatra não queria dividir o poder e acabou sendo expulsa de Alexandria por facções favoráveis ao seu irmão. Determinada a recuperar o trono, Cleópatra encontrou uma oportunidade de ouro quando Júlio César chegou ao Egito em 48 a.C., em busca de Pompeu, seu rival na Guerra Civil Romana. Aliança com Júlio César. Cleópatra, conhecida por sua perspicácia política, percebeu que aliar-se a César era a chave para retomar seu trono. A história conta que ela se encontrou com ele de maneira dramática, sendo levada em segredo até seus aposentos enrolada em um tapete. Esse encontro marcou o início de uma aliança que foi tanto política quanto pessoal. Com o apoio de César, Cleópatra derrotou Ptolomeu XIII, que morreu afogado no Nilo durante a batalha. César e Cleópatra passaram algum tempo juntos em Alexandria, onde ela deu à luz seu filho, Ptolomeu XV Filopator Filométor César, conhecido como Cesarião. Apesar de nunca ser reconhecido oficialmente por César como seu herdeiro, Cesarião era visto por Cleópatra como a chave para a continuidade da dinastia ptolomaica e para a manutenção do poder no Egito. Relacionamento com Marco Antônio. Após o assassinato de Júlio César em 44 a.C., Roma entrou em um período de caos, e Cleópatra precisava garantir a segurança de seu reino. Marco Antônio, um dos líderes do segundo triunvirato e aliado de César, tornou-se seu novo parceiro político e amoroso. A aliança com Marco Antônio foi, em muitos aspectos, ainda mais significativa do que sua relação com César, pois ele precisava dos recursos do Egito para suas campanhas militares.
Cleópatra e Marco Antônio formaram uma das alianças mais notórias da história, unindo forças contra o jovem e ambicioso Otaviano, sobrinho neto e herdeiro de César. No entanto, essa aliança também foi a causa de sua queda. O relacionamento entre Cleópatra e Marco Antônio foi retratado por propagandistas romanos como uma ameaça à ordem e aos valores romanos, algo que Otaviano usou habilmente para virar o Senado contra eles. A Batalha de Áxio e a queda. A crescente tensão entre Marco Antônio e Otaviano culminou na Batalha de Áxio em 31 a.C., uma das batalhas navais mais decisivas da história. As forças de Marco Antônio e Cleópatra foram derrotadas, levando a uma série de deserções e ao colapso de seu poder. Otaviano, aproveitando o momento, invadiu o Egito, e Marco Antônio, acreditando que Cleópatra já estava morta, cometeu suicídio. Cleópatra, sabendo que seria capturada e exibida como troféu em Roma, optou por tirar sua própria vida. A maneira exata como ela morreu é envolta em mistério, mas a versão mais famosa é que ela se suicidou com a picada de uma cobra, o áspide, um símbolo de realeza no Egito. Legado e mitificação. A morte de Cleópatra marcou o fim da dinastia Ptolomaica e a queda definitiva do Egito como um reino independente. Otaviano, que se tornou o imperador Augusto, incorporou o Egito ao Império Romano, transformando-o em uma província rica e estratégica. No entanto, a história de Cleópatra não foi esquecida. Ela foi romanticamente mitificada ao longo dos séculos, muitas vezes retratada como uma figura de tragédia e mistério, tanto por sua beleza quanto por sua inteligência. A imagem de Cleópatra foi moldada em grande parte por seus vencedores, os romanos, que a pintaram como uma sedutora manipuladora para justificar suas próprias ações. Porém, à medida que a história moderna revisita sua vida, surge uma figura mais complexa e poderosa, que lutou com todas as suas forças para preservar a independência de seu povo contra o império mais poderoso da época. Cleópatra é lembrada não apenas como uma rainha, mas como uma figura emblemática de resistência e astúcia em um mundo dominado por poderes estrangeiros. Sua história continua a fascinar estudiosos e curiosos até hoje, sendo um símbolo tanto da glória quanto da tragédia de uma das civilizações mais antigas do mundo. Concluímos este vídeo destacando a importância de olhar para a história com um olhar crítico, questionando as narrativas tradicionais que muitas vezes simplificam ou distorcem as figuras históricas. Cleópatra, a rainha mais má aos olhos de seus inimigos, foi, na verdade, uma das líderes mais fascinantes e complexas de todos os tempos. Sua história, quando contada em sua totalidade, nos oferece uma visão mais rica e nuançada de uma mulher que, em meio a um mundo de homens, usou todos os recursos à sua disposição para lutar por seu povo e seu legado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre as grandes figuras da história e seus segredos não contados. Até a próxima!